O talento. Neville Goddard. 2 de fevereiro de 1970. Um talento é um dom confiado a alguém para seu uso. E quando alguém recebe o maior talento de todos, seu uso dá sentido à existência. No capítulo 25 do livro de Mateus, é contada uma parábola comparando este dom ao reino dos céus como: um homem que fazia uma longa viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Então ele foi embora. Quando ele voltou, os servos explicaram o uso que faziam dos talentos. Aquele que recebeu 5 aumentou para 10, pelo que foi altamente elogiado e convidado a entrar na alegria de seu mestre. Aquele que recebeu 2 dobrou o seu e também foi altamente elogiado e convidado a entrar na alegria de seu mestre. Mas aquele que recebeu 1, com medo de testá-lo, enterrou o seu talento. Ele foi condenado, o talento foi tirado dele e dado àquele que tinha 10. Ao ler esta história, você pode se perguntar como o Senhor do Universo pôde ser tão cruel com alguém que não usou seu talento. Mas eu lhe digo, cada indivíduo neste mundo recebeu o maior talento imaginável, que é o dom do próprio Deus como sua imaginação humana. Como esse presente está sendo usado? Alguns o enterram adorando pequenos ícones nas paredes e coisas ao seu redor, mas a adoração de Deus é o uso do seu dom e o uso da imaginação humana. Agora, a parábola nos diz que aqueles a quem os presentes foram dados foram solicitados a prestar contas, e aqueles que os multiplicaram foram altamente elogiados e convidados para a alegria da expansão. Blake, em seu prefácio ao 4º capítulo de seu maravilhoso poema, Jerusalém, dirige-se aos cristãos dizendo: não conheço nenhum outro cristianismo e nenhum outro evangelho além da liberdade, tanto do corpo quanto da mente, para exercer o divino. Artes da imaginação. Imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é apenas uma sombra tênue, e para o qual iremos em nossos corpos eternos, ou imaginativos, quando esses corpos vegetais, mortais, não existirem mais. Depois acrescenta este pensamento: os apóstolos não conheciam outro evangelho. Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Crucificado na humanidade, Jesus está sepultado em ti e subirá em ti na medida em que exercitares o teu talento e a tua imaginação humana. O cristianismo é um mistério. Ao falar de Cristo, Paulo usa a palavra mistério pelo menos 20 vezes. O segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, a cuja solução todos deveriam aspirar, pois o poder supremo, a sabedoria suprema e o deleite supremo residem na solução deste grande mistério. Quando você desvenda o mistério da imaginação, você conquistou a morte. Agora deixe-me contar a história de uma senhora que conheci na cidade de Nova York há cerca de 20 anos. Comecei a dar palestras em 2 de fevereiro de 1938, compartilhando minhas experiências com base no uso que fiz do talento. Pouco depois da minha inauguração, uma senhora, muito proeminente no nosso país, tanto política como socialmente, começou a frequentar as minhas reuniões. Ela era nora de alguém que foi governador de Nova York, mais tarde, vice-presidente e depois presidente de nosso país. Um dia, uma senhora veio ao nosso apartamento e me disse que ela e o marido eram donos de uma casa em Long Island, onde passavam os verões, e alugavam um apartamento na cidade de Nova York, onde moravam durante o inverno, e sempre sublocavam durante o verão. Precisando do dinheiro obtido com o aluguel do apartamento para abrir sua casa em Long Island, esta senhora pediu minha ajuda. Embora esta senhora fosse um pilar da Igreja Episcopal na cidade de Nova York e Long Island, ela não recorreu aos seus ministros, mas sim a mim em busca de ajuda. Perguntei a ela: se você sublocar seu apartamento hoje, onde você dormiria esta noite? E ela respondeu: em Long Island. Então eu disse a ela para ir para casa e dormir em Long Island esta noite em sua imaginação. Enquanto ela estava adormecendo, pedi-lhe que pensasse em seu apartamento em Nova York, do outro lado do East River,
e dissesse a si mesma que agora está aqui em Long Island porque seu apartamento foi alugado. Admitindo que, embora a ideia não fizesse sentido, ela disse que iria tentar e prometeu me ligar se funcionasse. Eu disse a ela que o único se é se ela fizer isso. 2 dias depois, esta senhora me ligou às 9 horas da manhã, de sua casa em Long Island, dizendo: ontem um senhor veio ver meu apartamento. Ele tinha todas as qualificações e dinheiro necessários para alugá-lo, mas queria ocupação imediata. Liguei para meu marido no escritório e naquela noite dormimos fisicamente em nossa casa em Long Island. Eu disse a ela como estava emocionado por ela. Eu esperava a ligação dela, mas queria fazer uma pergunta. Você imaginou dormir em Long Island na noite que prometeu que dormiria? E ela respondeu, sim. Eu disse ao meu marido que iria me aposentar mais cedo porque tinha um compromisso comigo mesmo. Depois fui para a cama presumindo que estava em Long Island, pensei no meu apartamento em Nova York e senti o alívio de saber que estava alugado. Passei um tempo olhando as pinturas familiares nas paredes, os móveis, as cortinas e os acessórios ali. Então adormeci. Na manhã seguinte, acordei na minha cama na cidade de Nova York, mas devido à série de eventos que ocorreram naquele dia, nos mudamos fisicamente para nossa casa em Long Island. Agora, na mente desta senhora ela é cristã. Ela é uma senhora graciosa, doce, culta, gentil, atenciosa e generosa, mas não tem a menor noção de quem realmente é Jesus Cristo. Ela pensa nele como um homem que nasceu há 2 anos, morreu numa cruz de madeira, e foi enterrado numa sepultura no Oriente Próximo, da qual ressuscitou de alguma forma milagrosa. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Crucificado na cruz do seu corpo de carne e sangue, Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Enterrado em seu crânio, ele está sonhando para que sua vida exista. Embora tudo pareça tão vivo aqui, este mundo é realmente seu sonho de morte. Mas um dia ele despertará e você descobrirá que é você quem é mencionado pelos profetas e pela lei de Moisés e pelos salmos. Que nunca houve outro e nunca haverá outro. Comece agora a exercitar o dom de Deus para você, pois ele o amou de tal maneira que se tornou você. Você pode conceber algum presente maior? Mas o dom, como os músculos, se não for exercido, atrofiará e morrerá. Você tem o maior de todos os talentos, que é o presente de Deus para você, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Ora, uma ideia que é apenas um pensamento não produz nada. Para despertar, é necessário empregar elementos motores, pois a imaginação é sensação espiritual. Por exemplo, imagine uma rosa. Veja-a mentalmente, sinta suas pétalas aveludadas com a mão, cheire a rosa, e você usou 3 talentos. Agora, se você consegue detectar a fragrância de uma rosa, vê-la e tocá-la, a rosa não está aí? Se não for, então por que sua fragrância está no ar? Você pode questionar meu exemplo, mas eu sei que se você usou seus talentos como eu o encorajei a fazer, a rosa virá. Não estou dizendo que ele aparecerá magicamente em seu vaso ao cair da atmosfera. Mas estou dizendo que, à sua maneira maravilhosa, a rosa será sua. Não se preocupe em como a rosa, ou rosas, aparecerá, ou simplesmente vá até o fim e permaneça lá. Quando você sabe o que quer, use seu senso de sentimento. Deixe que o sentimento de satisfação preencha tanto o seu ser que a ideia deixe de ser um desejo, mas evoque elementos motores. Estes despertam sensações sensoriais dentro de você causando a realização do desejo. A imaginação nada mais é do que estados sensoriais. Aprenda a ir além de uma ideia sentindo sua realidade. Então volte-se para outro e ainda outro, enquanto o ser que está sentindo isso começa a despertar dentro de você. Realize todos os seus desejos enquanto estiver aqui e, quando menos esperar, o sopro divino soprará sobre aquela tumba imortal onde você está enterrado.
E você acordará e se encontrará completamente selado em seu santo sepulcro, onde você sonhou que sua vida existisse. Este mundo é feito de sonhos horríveis que estão sonhando dentro de cada indivíduo. Essa pessoa deve ir a despertar, à medida que você ouvir a história e a colocar em prática através do arrependimento. A palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa uma mudança radical de atitude. Esta mudança deve ser tão radical que chegue até a raiz, o eu sou. Pense no seu mundo como seu espelho. Você gosta do que vê lá. Você sabe que pode conviver com isso ou ignorá-lo, mas talvez queira ver isso de forma diferente. Se quiser, arrependa-se persuadindo-se de que está vendo um mundo do seu agrado. Persista em seu arrependimento, pois na medida em que você se convencer de que é assim, assim será. Se você tentar mudar o mundo antes de mudar sua atitude em relação a ele, sua luta será em vão. Aquilo de que você não gosta só mudará na medida em que você mudar sua atitude em relação a isso. Até que você faça isso, isso não poderá mudar, pois a antipatia vem de dentro de você. O homem é toda imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. O segredo de imaginar é o maior de todos os segredos, e todos deveriam tentar desvendar esse mistério. Você não percebe que Jesus Cristo está em você como sua imaginação humana? Teste você mesmo e veja. Você não testa outro. Teste-se. Veja se o que eu te digo é verdade. Eu digo que a sua maravilhosa imaginação humana é Jesus Cristo, o Espírito vivificante de todas as coisas. Se isso for verdade, você pode testar quem é você mesmo e, quando provar isso, saberá onde, o que e quem você realmente é. Se eu contasse a um pilar da Igreja Episcopal, como foi a senhora cuja história contei, que sua imaginação era Jesus Cristo, ela me consideraria uma blasfêmia. Quando a senhora me procurou em busca de ajuda, não o chamei de Cristo na sua presença, mas falei da sua imaginação. Ela poderia usar isso e ainda ter seus pequenos ícones. Ela poderia presumir que seu apartamento na cidade de Nova York estava alugado, mas não podia acreditar que o ser que fez a transferência mental fosse Cristo. No entanto, somos informados de que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ela se moveu mentalmente, e, em menos de 24 horas, a mudança foi fisicamente realizada. Agora, se todas as coisas foram feitas por Cristo e ela sabe exatamente o que fez, não foi ela que o descobriu? Não, ela não fez isso. Ela chama Cristo de sua imaginação, mas separa sua imaginação do Criador das coisas mundanas. Embora ela saiba que provocou o aluguel de seu apartamento por meio de seu ato imaginal, ela ainda não consegue acreditar que seu ato imaginal foi Deus em ação. Criada para acreditar que Jesus Cristo era alguém de fora, ela ainda adora um homem com base no conceito que um artista tem dele. Mas quando você descobrir quem Jesus Cristo realmente é, você o conhecerá como você mesmo. Ainda não aparece o que deveríamos ser, mas sabemos que quando ele aparecer, o conheceremos, pois seremos semelhantes a ele. Quando as Escrituras se revelarem dentro de você, você saberá que você e Cristo são um. Deus se tornou não um homem, mas humanidade, para que a humanidade se tornasse Deus. Ao nos dar a si mesmo, Deus nos deu o talento para usarmos com sabedoria ou imprudência. Não peço mais do que o direito e a liberdade de exercer esse talento. Neste mundo um homem pode exercer o seu talento, seja ele de artista, músico, escritor ou poeta, mas deve conformar-se à ideologia do país e da época em que vive. Na Rússia, os louvores a Stalin foram cantados durante quase 30 anos. Foram feitas estátuas dele, fotos foram pintadas dele. Os escritores elogiaram seu nome, mas ele era um monstro que massacrou deliberadamente cerca de 30 milhões de russos. Hitler foi outro monstro que usou os talentos dos outros para inflar o seu próprio ego. Mas eu lhe digo,
Toda criança nascida de mulher tem o maior talento de todos e a imaginação humana. Um homem condenado à prisão perpétua poderia estar numa masmorra imaginando-se em outro lugar, e se for necessário um terremoto para libertá-lo, um terremoto aparecerá. Mas se ele ficar na masmorra acreditando que o mundo está contra ele, ele permanecerá lá. Mas, enquanto estiver em seu corpo, ele pode andar pelas ruas como um homem livre usando seu talento. Ele pode ver o mundo a partir de um estado livre e de uma forma que ninguém sabe, ele será libertado. Seja qual for o seu desejo, é possível e pode ser seu se você imaginar sua posse e permanecer em sua realização. Mas eu te aviso, não imagine com ódio no coração, pois você só está se machucando. Embora você possa não perceber, o mundo é empurrado para fora. Está sempre testemunhando a vocês que são todos imaginação. Não faça nenhuma tentativa de mudar o mundo até que primeiro mude sua atitude em relação a ele. Mude seu pensamento e o mundo se remodelará para refletir seus novos pensamentos. Este é o talento de que falam os evangelhos. A um foram dados 5 talentos. Para outro, 2 e outro, 1. Chegou então o dia da contabilidade e todos aqueles que ampliaram seus talentos foram convidados a entrar na alegria de seu mestre. E aqueles que tiveram medo de testar a sua imaginação, que nem sequer tentaram, foram condenados, e o conhecimento do poder que são foi-lhes tirado. O talento é um presente de Deus para você. É confiado a você para seu uso. Use seu talento esta noite, dormindo na suposição de que você é agora, e não amanhã, mas agora, a pessoa que gostaria de ser. De manhã, persista em sua suposição, permitindo que o mundo veja como ele deveria vê-lo, se você fosse agora quem gostaria de ser. Embora sua razão e seus sentidos neguem sua suposição, se você persistir, seu desejo se transformará em realidade. Deixe o mundo virar as costas a esta lei. Tudo bem, mas você segue seu caminho usando seu talento. E quando você menos esperar, tudo o que é dito nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo será seu para vivenciar na primeira pessoa, singular, presente. Então você saberá, sem sombra de dúvida, quem realmente é Jesus Cristo. Quando você souber quem você é, não importará o que o mundo diga. Deixemos que os 1.000 milhões de cristãos e os 2.000 milhões de não cristãos sigam o seu caminho. Se eles quiserem questionar ou ridicularizar você, vire as costas e vá embora. Tendo encontrado o verdadeiro Cristo, você encontrou o grande segredo do mistério de toda a vida. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Tudo o que foi prometido na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos teve seu cumprimento no mistério chamado Evangelhos. O homem pensa que eles estão falando de história secular, mas eu lhe digo, eles registraram a história divina. A história de Jesus Cristo, conforme registrada nas Escrituras, é uma experiência sobrenatural que ocorre dentro do indivíduo. Nenhuma droga pode desbloquear esta experiência e nenhuma pessoa tem a chave. É graça, graça e mais graça, pois o talento, e que é o dom de Deus ao indivíduo, e despertará e o indivíduo saberá que eu sou ele. Outra vez, esta mesma senhora me procurou a respeito de seu filho, que trabalhava no Departamento de Estado no Oriente Próximo. Muito antes de os hippies surgirem, seu filho usava barba. Ela queria que ele raspasse, então sugeri que ela o beijasse e sentisse a pele macia de sua bochecha e queixo. Isso ela prometeu fazer. Certa manhã, abri o New York Times na página social, onde vi uma foto do filho dela sem barba. Na próxima vez que essa senhora veio me ver, mencionei ter visto seu filho barbeado e ela disse: imaginei beijá-lo e sentir seu rosto, mas porque ele se apaixonou por uma garota do Departamento de Estado que não gostava de sua barba, ele raspou. Ela atribuiu o fato de raspar a barba ao meio e não à causa, que foi o que ela fez em sua imaginação. A menina foi apenas o instrumento que provocou isso. Tendo esquecido quando plantou a semente, esta senhora não reconheceu a sua própria colheita. O que você está fazendo na sua imaginação?
Deixar algo fluir quando você não gosta do que está acontecendo é estúpido. No que me diz respeito, não me importa se todo homem deixa crescer a barba e usa o cabelo comprido. Espero que eles o lavem ocasionalmente, pois gosto de limpeza. Mas depende inteiramente de você o que fazer com seu talento. Espero que você aprenda a usá-lo conscientemente, pois esse talento é um presente de Deus para você e contém o poder de libertá-lo. O único Cristo ao qual os apóstolos se referiram é a imaginação humana. Blake sabia disso, pois foi ele quem disse: "Não conheço nenhum outro cristianismo e nenhum outro evangelho além da liberdade, tanto do corpo quanto da mente, de exercer as artes divinas da imaginação." Imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é apenas uma sombra tênue no qual viveremos em nossos corpos eternos ou imaginativos quando estes corpos mortais vegetais não existirem mais. Todas essas vestimentas se desgastarão porque não poderão herdar o reino dos céus. Mas vocês não são essas vestes de carne. Você é tudo imaginação. Você é espírito. Você é uma realidade que não pode morrer, pois é para sempre. Mas enquanto você está aqui, vestido com essas vestes de carne, você recebeu um presente. Não enterre isso. Exercite-o. Você não apenas pode se tornar a pessoa que deseja ser, mas também se tornará na medida em que exercitar seu talento. Esse talento é uma dádiva de Deus para você, e Deus está em você como sua maravilhosa imaginação humana. Agora, vamos entrar no silêncio. O texto de hoje é um discurso que aborda a importância da imaginação e seu papel na compreensão de Jesus Cristo e no cumprimento da vida. Neville faz referência a parábolas bíblicas, especialmente a parábola dos talentos do capítulo 25 de Mateus, para destacar o valor da imaginação como o maior dom que Deus deu aos seres humanos. A parábola dos talentos é usada para ilustrar como cada indivíduo recebeu o talento da imaginação, e é responsável por usá-lo sabiamente. Aqueles que usam sua imaginação para manifestar seus desejos são elogiados, enquanto aqueles que a enterram, ou seja, não a usam, são condenados. Ele enfatiza que a imaginação é o talento mais significativo que uma pessoa possui. Neville também discute a verdadeira natureza de Jesus Cristo, afirmando que Jesus está dentro de cada indivíduo como sua maravilhosa imaginação humana. Ele argumenta que a verdadeira compreensão de Jesus não é a figura histórica, mas a compreensão de que a imaginação é a manifestação de Cristo dentro de cada pessoa. Destaca a importância de usar a imaginação de forma consciente e deliberada para alcançar os desejos e mudar a realidade. Em resumo, a imaginação é o maior presente de Deus para os seres humanos e que usá-la de forma consciente e criativa é a chave para realizar nossos desejos e entender a verdadeira natureza de Jesus Cristo. Somos encorajados a usar a imaginação como talento divino, e a acreditar que somos capazes de mudar nossa realidade, por meio desse talento.